Então vamos lá. Estava falando aqui, todo mundo acompanhando? Todo mundo tranquilo? Tá de boa, gente? Sim? Eu estava falando das paredes circundantes, estava falando das paredes de fundo, tá? Então, paredes circundantes recebem os nomes da face que ocupam. As paredes de fundo podem ser pulpares, quando são paralelas à face oclusal, e axiais, quando são perpendiculares à face oclusal. Tudo bem? Beleza, então vamos para frente. As paredes circundantes são paredes laterais da cavidade e recebem o nome da face do dente com a qual correspondem e estão mais próximas. Por exemplo, aqui, na face vestibular desse dente anterior, eu tenho uma parede circundante vestibular, tenho uma parede circundante lingual, tenho uma parede circundante cervical. Tudo bem? Lá no fundo, eu tenho uma parede de fundo que é perpendicular ou paralela ao plano oclusal? Me responde agora. Essa parede aqui de fundo é essa aqui. Perpendicular. Então, ela chama parede de fundo. Vamos, gente, me ajuda? Axial, né? Gente, vocês estão entendendo isso aqui. E aqui, eu tenho uma parede circundante, né? Define os limites internos do meu preparo. E nessa face vestibular chama vestibular, face lingual, lingual, distal e mesial. E tem uma parede de fundo que está paralela ou perpendicular à face oclusal? Paralela. Paralela, não tá? Olha a face oclusal aqui. Olha o fundo dela aqui. Não está paralela? Então, essa face chama como? Parede de fundo pulpar. Tudo bem? Então, tá bom. Nossa senhora, professor, peraí. Peraí, então vamos de novo. Nossa. Aí, se é paralelo, chama? Peraí. Parede circundante, tá tudo bem? Circundante, tá tudo bem? Tá? Uhum, tá. Tudo bem. Vamos para a parede pulpar, então, ou parede de fundo. Tá? A parede de fundo pode ser pulpar quando? Olha aqui, ó. Você está vendo a face oclusal? Sim, senhor. Imagina um plano oclusal, aqui, uma face oclusal aqui, certo? Esta parede aqui de fundo, é uma parede de fundo, certo? Essa amarela aqui. Toda a parede amarela aqui, ó. Tá vendo? Ela está paralela ou perpendicular ao plano oclusal? Esta parede de fundo aqui. Paralelo. Vocês estão entendendo, gente? Estão entendendo isso direitinho? Sim. Olha aqui, ó. Esta parede aqui, ó. Essa é a mesma parede aqui, ó. Tá? Olha o plano oclusal aqui, ó. Certo? Tudo bem? Olha o plano oclusal vermelho, pontinha vermelha, ó. Tá? Esta parede de fundo está paralela ou perpendicular ao plano oclusal? Olha o plano oclusal aqui, gente. Paralelo. Paralela? Todo mundo concorda? Sim. Então, como é que ela chama? Parede pulpar. Parede de fundo pulpar. Bem? Tem que falar fundo. Entendi. Ela é de fundo, não é uma parede de fundo? Ela não é circundante. Circundante é aqui, ó. Circunda. Fundo está no fundo, não é? Certo. Então, parede de fundo pulpar ou simplesmente parede pulpar, tá bom? Tá bom. Agora, se a parede... Isso aqui, que face que é essa aqui, gente? Que face que é essa? O mouse tá travando, peraí, professor. Qual que é essa face? É uma face proximal, tudo bem? Mesial distal, não sei. Pode ser o mesial distal, a gente não sabe. Ou sabe, né? Se a face vestibular e aqui a face lingual, ou se aqui a face vestibular, você sabe se é mesial distal. Mas tudo bem. Pensando que aqui é uma parede proximal, olhando o dente nesta visão, esta parede aqui está perpendicular ou paralela ao plano oclusal? Perpendicular. Todo mundo viu isso, gente? Todo mundo está visualizando isso? Você tem uma caixa, você tem uma caixinha, né? Você tem uma caixinha. Essa caixinha tem uma parede de fundo paralela ao plano oclusal e tem uma parede de fundo perpendicular ao plano oclusal.
essa parede de fundo perpendicular ao plano oclusal chama parede de fundo axial. Tudo bem? Não é vergonha falar que não sabe, que não entendeu. Tá tudo bem, gente? Olha aqui na imagem de novo. Parede de fundo pulpar. Se eu pegasse essa imagem e conseguir girar ela assim, eu ia olhar esta outra imagem, olhando do plano mésio-distal, olhando do plano mésio-distal, olha lá, certo? Eu tenho essa parede aqui, que é essa parede aqui, ó, que é a parede axial. Tá? Essa aqui é axial, tá bom? Vamos ver se vocês conseguem entender melhor. Olha lá, ó. Ah, aqui dá para ver melhor. Ó. Olha aqui, ó, gente. Estou vendo o dente, certo? Tá todo mundo acompanhando aí? Sim ou não? Sim. Sim? Então, deixa eu liberar aqui só um pouquinho. Sim. Tá bom. Legal. Pode falar, gente, senão eu fico achando que não tem ninguém escutando. Olha aqui, ó. Eu tenho uma face oclusal, certo? Paralela à minha face oclusal, eu tenho uma parede rosa aqui, ó. Rosa. De fundo pulpar, porque está paralela ao plano oclusal. E eu tenho uma parede laranja aqui, ó. De fundo, tá no fundo, não tá? Tá. Cortando o plano oclusal no meio, né? Perpendicular ao plano oclusal, não é? Essa parede Entendi. axial. Entendeu? Entendeu agora, gente? Eu Pensa no entendi. tijolo. O tijolo tem uma quina no fundo. Uma quina no fundo, ó. Tem uma quina no fundo. Que dá uma parede mesial, uma parede pulpar de fundo e uma parede axial. Essa parede está paralela ao plano oclusal. Essa parede está perpendicular ao plano oclusal. Todo mundo entendeu? Ou não? Calma. Ellen. Ellen Cristina. Cadê o CL? Tá aí? Sim ou não? Tá não, né? Saiu. Gente, tá tudo bem? Fala sim. Ou não? Sim. Tá mesmo, tá mesmo, gente. Pro, Oi, fala. eu acho, assim, eu achei melhor de entender se a gente olhar que um tá cortado meio que na horizontal e outro na vertical, né? Mais ou menos para essa. Perfeito. Quando você faz o furo no dente, quem tá falando é a Isadora? Tá falando? Sibeli. Bem, quando você faz o furo no dente, o acesso via oclusal, né? Quando você chega na face proximal, você pode afundar mais a broca aqui, ó. Quando você afunda essa broca, você vai criar duas paredes. Uma parede que vai ficar em cima e uma parede que vai ficar de lado, né? Uhum. Então você tem a de cima Isso. pulpar, a de lado axial. Tudo bem? Uhum. É É isso. isso mesmo. Então entendemos as paredes, o que é parede circundante, o que é parede de fundo, quais são as paredes circundantes e quais são as paredes de fundo, tudo certo? Vamos agora para os ângulos. Tá? O que são os ângulos? São nada mais, nada menos que o encontro entre paredes. Oi? Oi? Meu áudio não está saindo, Ellen. Tá bom, Ellen. Tudo bem. Olha aqui, ó. Quando eu tenho o encontro entre essa parede aqui, como é que chama essa parede? Vamos, gente, vocês me ajudam. Rapidinho, pensamento rápido. Como é que chama essa parede? Axial? Não. Circundante, certo? Ó, axial tá dentro, tá dentro. Essa parede como é que chama? Amarela. O que define o limite interno do preparo? Parede circundante. Vestibular, lingual, certo? E aqui, vestibular, lingual. Então, esse laranja é uma parede circundante vestibular, certo? Quando ela encontra com a parede circundante mesial ou distal, aqui nesse caso é distal, né? Quando ela encontra a parede distal, ó, ela faz um ângulo aqui nesse encontro, certo? Esse Certo. encontro entre duas paredes circundantes forma um ângulo. Como são duas paredes formando um ângulo, eu chamo o ângulo diedro. Então, o que é ângulo diedro, Paulo? São os ângulos formados por duas paredes
de uma cavidade e denominados segundo a combinação de seus respectivos nomes. Ou seja, esse ângulo formado entre essa parede circundante vestibular e essa parede circundante distal chama ângulo vestíbulo distal, certo? Da mesma forma que o encontro entre essa parede circundante lingual com essa parede circundante distal forma um ângulo, não é? Diedro, que chama ângulo disto lingual. Tudo bem? Então, o encontro entre duas paredes circundantes, ou o encontro entre duas paredes da minha cavidade, pode ser circundante, pode ser difundo também. O encontro entre duas paredes da minha cavidade forma um ângulo. Quando são duas paredes que se encontram, o ângulo ele é diedro. Quando for três paredes encontrando, Paulo, nossa, tem jeito de ser três paredes encontrando? Tem, olha para você ver, por exemplo, aqui, ó, nesta imagem. Eu tenho aqui um encontro entre uma parede de fundo axial, bem aqui, ó, nesse lugar. Tem uma parede de fundo circundante cervical e tem uma parede de fundo vestibular, formando aqui um ângulo entre três paredes. Tudo bem? Tudo bem, gente? Esse ângulo, com um contorno de três paredes, chama ângulo triedro. Então, eu tenho ângulos diedros, formados por duas paredes, tenho ângulos triedros, formados pelo encontro de três paredes. Tranquilo? Os ângulos diedros são classificados em ângulos diedros do primeiro, segundo e terceiro grupo. Nossa, Paulo, de novo. Tenho ângulos que são o encontro de duas paredes. Podem ser paredes circundantes, duas paredes circundantes, podem ser uma parede circundante com uma parede pulpar, pode ser um encontro entre duas paredes de fundo. Então, os ângulos formados entre duas paredes circundantes são denominados ângulos diedros do primeiro grupo. Então, de novo, voltando. O encontro entre duas paredes circundantes forma um ângulo diedro do primeiro grupo. O encontro entre duas paredes, uma circundante e uma de fundo, formam ângulos diedros do segundo grupo. E o encontro entre duas paredes de fundo, uma axial e uma pulpar, formando um ângulo, que nessa figura de baixo, parede pulpar e uma parede axial formando este ângulo aqui, eu chamo de ângulo diedro, que são duas paredes, do terceiro grupo. Tudo bem? Gente, tudo bem? Não? Pai, se o senhor quiser Repete, por favor. De novo. Então, vamos lá. Repete aí, por favor. As paredes, tudo bem, né? Entendemos as paredes, né? Sim. As paredes, ok. Circundância de fundo, ok. Parede pulpar e axial, ok. Certo? Agora, ângulos. O que são ângulos? São, como o próprio nome diz, ângulos formados entre duas paredes. Quais paredes? Pode ser parede circundante com parede circundante. Pode ser parede circundante com parede de fundo. Ou pode ser parede de fundo com parede de fundo. Formando, por exemplo, esse ângulo aqui, ó. Certo? Então, o ângulo formado entre duas paredes circundantes chama ângulo diedro do primeiro grupo. Tudo bem? O ângulo formado entre uma parede circundante e uma parede de fundo, aqui nesse lugar, ou aqui nesse ponto, por exemplo, ó, parede circundante com parede de fundo, formam um ângulo diedro do segundo grupo. E o encontro entre uma parede de fundo pulpar e uma parede de fundo axial forma um ângulo reto aqui, denominado ângulo diedro do terceiro grupo. Deu para entender aqui, galera? Para mim deu sim. Todo mundo ok? Agora sim. Podemos passar para frente? Sim, pessoal, deu para entender. Então vamos. Ângulo diedro, todo mundo entendeu, certo? São ângulos formados por duas paredes. E os ângulos triedros? São ângulos formados por
pelo encontro de 3 paredes. Ai, Paulo, então tem encontro de 3 paredes? Tem. Olha para vocês verem aqui. Uma parede pulpar aqui, uma parede axial aqui e uma parede circundante. Formam um ângulo com o encontro de 3 paredes. Esse ângulo formado por encontro de 3 paredes chama ângulos triedros. Tudo bem? Gente, tudo ok? Da mesma forma aqui, ó, uma parede axial, uma parede circundante lingual e uma parede circundante gengival ou cervical. Formam um ângulo entre 3 paredes, denominado ângulos triedros. Como é que é o nome desses ângulos? Geralmente, eles vão receber o nome das faces. Então, esse ângulo triedro vai receber o nome de ângulo vestíbulo, pulpo, axial. Tudo bem? Vestíbulo, porque tem essa parede vestibular envolvida, tem essa parede pulpar envolvida, tem essa parede axial envolvida. Então, como é que chama esse ângulo? Vestíbulo, pulpo, axial. Tudo bem? Tá. E aqui, Paulo, o encontro entre uma parede circundante, outra parede, uma parede circundante vestibular e uma parede circundante lingual e uma parede de fundo axial. Como é que chama esse ângulo? Vestíbulo, lingo, axial? Não! Por que não, Paulo? Atenção para a exceção. Nos dentes anteriores, esse ângulo triedro formado na borda incisal vai simplesmente receber o nome de ângulo incisal. Então, esse aqui é um ângulo triedro incisal. Se fosse um ângulo diedro, seria um ângulo diedro incisal. Tudo bem? Isso aqui é uma exceção, tá bom? Entenderam o triedro aí, gente? Ninguém vai me responder nada? Misericórdia. Sim, professor, deu. Sim. Fala só sim, gente. Fala sim, pra gente andar pra frente. Pronto. Sim, professor Paulo, Okay, Henrique. thank you very much. Sim. Bom, eu falei de 2 ângulos, os diedros e os triedros, certo? Além dos ângulos diedros e triedros, tem mais um ângulo formado entre a união de uma face interna e a superfície externa do dente, justamente na borda do meu preparo, na margem do meu preparo. Tudo bem? Esses ângulos na margem do preparo são denominados ângulos cavo-superficiais. Tudo bem? Então, ângulos formados pela junção das paredes internas com a superfície externa do dente, podendo ser denominado ângulo cavo-superficial. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tá de boa? Tá de boa? Tá mesmo? Então tá bom. Bora, para frente. Bom, agora para finalizar a nossa aula, terminando, vamos falar um pouquinho sobre a classificação de Black. Eu falei das classificações todas lá em cima, exemplifiquei todas elas. E para finalizar, eu vou falar sobre a classificação mais importante para o desenvolvimento dessas cavidades. Porque esse autor ele fez de forma a você abordar melhor o preparo cavitário de acordo com aonde a cárie está atuando. Quer seja atuando nos sulcos, que a gente chama de regiões de cicatrículas e fissuras, quer seja atuando nas faces oclusais dos dentes, tá? Quer seja atuando nas faces lisas ou nas faces de não contato, as faces lisas proximais, vestibulares e linguais. Então, ele classificou de acordo com cáries de cicatrículas e fissuras nos sulcos e classificou de acordo com as faces livres, tá? Então, vamos lá. Então, a classificação de Black, ó, ele baseou-se uma área afetada com a susceptibilidade à cárie dental. Então, eu tenho áreas que são mais susceptíveis nas superfícies oclusais, nas regiões de sulco, onde eu tenho aqui imperfeições de esmalte. Na formação do esmalte, tem pequenas imperfeições aqui nesses limites. E também na face vestibular tem o sulco principal aqui, tem sulcos aqui nas faces vestibular e lingual, certo? Que chamam-se de cáries de cicatrículas e fissuras. Então, geralmente, o acesso a essas cáries vai ser nesta região de sulcos. E eu tenho cáries que acometem também as superfícies lisas. Ó,
extremidades livres dos meus dentes. A face vestibular, por exemplo, na região cervical, aqui, ó, eu tenho uma cárie que chama cárie de superfície lisa. Então, cáries de cicatrículos e fissuras, cáries de superfície lisa. Tudo bem, gente? Sim? Explica de novo, professor, por favor. Perfeito. Eu tenho duas possibilidades de cárie aqui no meu dente, certo? Primeiro, a cárie Certo. começar na região dos sulcos, ou seja, principalmente aqui na face oclusal dos meus dentes posteriores, nas regiões de cíngulo dos dentes anteriores e nos sulcos das faces livres, ó, esses sulcos aqui maiores, mais principais, linguais e vestibulares, das faces livres. Essas cáries na região de sulco ou de cicatrículos e fissuras são conhecidas como cárie de cicatrículos e fissuras. E o seu acesso por Black, segundo a classificação dele, vai acontecer de acordo com esta cárie nessa região. Tá? E eu tenho cáries também que vão acometer as superfícies lisas, ou seja, face vestibular e lingual dos dentes. Olha como é que essa cárie aqui, ó, ela não está pegando um sulco, ela está bem na parede da parte lisa do dente, bem na região cervical. Essa cárie está abrangendo uma superfície do dente, uma superfície lisa. Então, são cáries de superfície lisa. Duas possibilidades, cicatrículos e fissuras e superfícies lisas. Tudo bem? Então, o Beck vai classificar os preparos cavitários dele, a forma de abordar o dente, de acordo com cáries envolvendo cicatrículos e fissuras ou cáries envolvendo superfícies lisas. Tudo bem? Deu para entender aí, gente? Tranquilo? Sim, professor. Então, Deu. aí ele dividiu as classes de acordo com as faces e com o tipo de cárie em classe 1, 2, 3, 4 e 5, aonde a classe 1 de Black, ó, vai atuar nas regiões de cicatrículas e fissuras, ou seja, nos sulcos, tá? Nas regiões oclusais de premolares e molares, então aqui na face oclusal de premolar e molar, classe 1 de Black, face oclusal de premolar e molar, 2/3 da face ocluso vestibular, vamos de novo, 2/3 da face ocluso vestibular, dos molares, aqui ó, 2/3 da face ocluso vestibular dos molares, e na face lingual dos incisivos superiores, e na face lingual dos incisivos superiores aqui na região de cíngulo. Tranquilo? Classe 1 de Black, face oclusal dos dentes posteriores. Oi. Tem alguém me chamando? Pedro? Não? Não, professor, de boa. Face oclusal dos dentes posteriores. 2/3 da face ocluso vestibular dos molares e na região do cíngulo dos dentes anteriores. Tudo bem? Classe 1 de Black, ok? Classe 2 de Black. Se não está falando nada, vamos andando para frente. Classe 2 de Black, olha aqui, vai acontecer nas faces proximais, mesial e distal, de premolares e molares. Aonde, gente? Na superfície lisa. Ou seja, se a face mesial e distal é a superfície lisa, certo? Então, vai acontecer somente nesta região proximal, mesial e distal dos meus dentes posteriores. Tudo bem? Então, olha aqui, ó. Nesse caso aqui, eu tenho, segundo o Black, que classificação? Se eu olhar somente a face proximal cariada, eu tenho uma classe 2 de Black. Tudo bem? Não está abrangendo somente uma superfície lisa de uma face proximal? Classe 2 de Black. Mas, ô Paulo, mas depois tem uma cárie aqui também, na face oclusal. Então, eu tenho uma classe 1 e uma classe 2 de Black. Eu tenho as duas classes no mesmo molar. Então, eu tenho uma cavidade aqui composta, não é? Classe 1 e 2 de Black. Na verdade, quando eu falo isso, quando ela é composta envolvendo as duas faces, eu falo classe 2 de Black. Tudo bem? Gente? Tudo. Vocês estão doidos para terminar. Professor. Pode perguntar. Não fica com dúvida. Pode falar. Quando ela tem
na superfície proximal e na oclusal, eu vou falar que ela é só classe 2, ou é classe 1 e 2? Você denomina, você sabe, né? Que você sabe muito bem que eu tenho tanto uma classe 1 na oclusal. Se eu fosse abordar aqui, por exemplo, quem está falando é a Sibeli? Ingrid. Ingrid. Se eu fosse abordar, por exemplo, aqui a face oclusal e a face proximal separadamente, eu poderia colocar na sua ficha clínica. Eu tenho uma restauração oclusal no dente, essa aqui é o 46, né? 46 ou 36? Aqui é mesial, né? Distal, a cúspide menor está para distal, né? Então aqui está no lado direito, 46. Então, nesse dente 46, se eu fosse abordar aqui separadamente a face oclusal da face proximal, colocaria na minha ficha clínica classe 1 oclusal e classe 2 mesial. Certo? Mas aqui eu não tenho. Imagina que eu tenho um dente em contato com esse aqui, ó. Na boca, a situação é diferente. Você não consegue abordar só esse pedaço do dente, certo? Você vai ter que fazer um preparo que vai estender para as duas faces, tanto a face proximal quanto a face oclusal. Então eu tenho um preparo classe 1 e 2 de black, mas na verdade eu posso denominar somente classe 2. Entendi. Deu para responder a sua pergunta, Ingrid? Aham. Entendeu direitinho? Se eu abordasse de forma separada, seria as duas. Mas se eu abordar de forma composta, aí eu dou o nome da classe 2. Tudo bem? Então, classe 1 envolve face oclusal, cicatrículas e estruturas. Classe 2 envolve superfície lisa proximal. E a classe 3? A classe 3 está nos dentes anteriores, nas regiões proximais, mesial e distal dos dentes anteriores, sem o envolvimento do ângulo ou dos ângulos incisais. Ó, a carta está lá embaixo, ela não está pegando o ângulo aqui. Ó. Então, a classe 3 é uma classe interproximal de dentes anteriores, sem o envolvimento do ângulo incisal. Tudo bem? Incisal. Aqui na imagem, Sim. uma cavidade pegando a face proximal do meu dente do 22, certo? Não, 12, né? 12, certo? Sim. Pega proximal do meu dente 12, sem o envolvimento do ângulo. Então, é classe 3 de black. Também está em superfície lisa. Tudo bem? E a classe 4? Bom, pensando por esse lado, Paulo, só pode ser uma classe pegando a face proximal e envolvendo todo o ângulo. Parcialmente o ângulo ou totalmente o ângulo. Tá? Então, a classe 4 envolve faces proximais de incisivos e caninos com remoção e restauração do ângulo incisal. Tudo bem aqui, gente? Sim. Sim, professor. Perfeito. E, por fim, por último, a classe 5, que vai envolver todo o terço gengival da face vestibular e lingual de todos os dentes. Então, tanto para molar quanto para dentes anteriores, tudo que é restauração na face gengival, eu denomino classe 5 de black. Tranquilos? Sim. É simples a Sim. classificação dele. Uma vai envolver a face oclusal, uma vai envolver a face proximal de dentes posteriores. A outra vai envolver a face proximal de dentes anteriores sem envolvimento de ângulo. A outra vai envolver a face proximal de dentes anteriores com envolvimento de ângulo. E, por fim, as faces vestibular e lingual dos dentes, de todos os dentes, no terço gengival ou cervical. Tudo bem? Então, essa seria, basicamente, a classificação de black. Tá bom? Gente, então aqui, ó, resumindo tudo, classe 1 vai envolver 2/3 da face vestibular, a face oclusal na região de cicatrículas e fissuras e a região lingual na região de cíngulo dos dentes anteriores. Classe 2 vai envolver as faces proximais dos dentes posteriores. Classe 3 vai envolver faces proximais de dentes anteriores sem o envolvimento de ângulo. Classe 4 vai envolver o ângulo e a face proximal. E a classe 5 vai ser no terço cervical de todos os dentes. Simples assim. E aqui a gente fecha a classificação ditada por Black. Tá? Aí, além de tudo, gente, depois que Black classificou,
houve algumas cáries que não estavam incluídas na classificação dele. Então, vieram algumas classificações complementares. E aqui, basicamente, eu vou citar duas, a de Howard Simon, que ele classifica cavidades em borda incisal e ponta de cúspides, de dentes anteriores e posteriores. Então, aqui. E cavidades, classe 4, aí a classe 6 de Howard Simon, e a classe 1 de Sockwell, que é em cicatrículas e fissuras incipientes, ou seja, cáries muito pequenas nas cicatrículas e fissuras de dentes anteriores. Geralmente, oi. Nada? Ó, então, envolvendo aqui a região vestibular de dentes anteriores. Então, classe 1 de Sockwell, cicatrículas e fissuras de dentes anteriores. Tudo bem? Então, para completar a classificação de Black, vieram essas duas classificações complementares que definiram aí todos os estilos de abordagem cirúrgica que a gente pode ter em relação a cáries dentárias nos dentes. E assim a gente fecha aqui, encerra, gente, esse conteúdo todo. Eu sei que é extremamente difícil, vocês estão vendo isso pela primeira vez, não é fácil mesmo, tá? Eu espero ter sido o mais claro possível, ter ajudado vocês aí no entendimento disso aí, mas eu vou deixar em aberto e fiz questão de gravar a aula e de deixar esse conteúdo para a gente discutir na próxima aula. Eu quis fazer ao vivo, não quis fazer via YouTube lá, tá? Mas justamente para a gente ter esse momento de discussão. Começou hoje, vai terminar a partir desse momento agora, tá? Qualquer hora que vocês quiserem, tiverem dúvidas, podem me procurar e me perguntar, para a gente poder fazer esse entendimento melhor aí. A partir da próxima aula já começa a complicar um pouquinho mais, o Diogo já vai falar como vai ser a abordagem desses preparos. Tá? Então, eu acho que para a aula que vem, vocês vão pegar firme nessa aula. É esse livro de abordagem que eu fiz, o livro do Mondelli. Eu mostrei para vocês na aula passada, está aqui, ele aqui, ó, tá? Esse livro está aí na tela, tá bom? E eu espero muito ter ajudado vocês aí no entendimento de tudo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não tenham problema nenhum em questionar, em perguntar, tá bom? Vamos fazer assim, ó. Vamos Professor, essa aula vai ser postada no AVA? eu vou tentar postar ela no YouTube, tá? E mando o link para vocês, tá bom? Ok. Gisela, você quer fazer alguma consideração? Acho que o Diogo já saiu, né? Acho que é só a Gisela mesmo. Tá tudo bem? Oi, Paulo. Não, tá tudo bem. Eu só queria sugerir para abrir um fórum, porque aí, se eles tiverem dúvida, eles colocam no fórum. Bacana, vou fazer isso então. A gente abre o fórum lá, põe as dúvidas lá e a gente esclarece na próxima também, se for o caso. Tá bom? Perfeito. Perfeito. Gente, por aqui, mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Não, professor, a aula foi ótima. Obrigada. Peço desculpa do jeito que foi abordado aí, mas eu acho que ficou legal, acho que deu para entender direitinho. Tá ok? Precisar de mim é só mandar um link aí, tá bom? Uma abordagem. Ok. Beleza? Gente, ó, Beleza. tudo de bom para vocês. Fique com Deus aí. Obrigado mais uma vez pela participação. Tentem estimular os colegas de vocês que estão perdendo as aulas. Não é interessante perder essas aulas. É um assunto extremamente complexo. É difícil demais, gente. Não percam essas aulas. Vocês vão viajar no semestre que vem, tá bom? Isso é muito básico para a odontologia, tá bom? Então, tivemos 26 participações apenas. Fiquei bem grilado com relação a isso, que eu me empolguei para fazer essa aula para vocês, tá? Então, vocês falem para o colega de vocês aí, se precisar de alguma coisa, nós estamos no aula disponível para vocês aí, tá bom? Mas o senhor pode ter certeza que esses 26 vão fazer bem proveito da aula do senhor, professor. Não precisa... Obrigado, Com velho. certeza. Obrigado mesmo, viu? É importante demais vocês estarem aqui. Estimula a gente a fazer coisas melhores. Eu não queria apresentar uma aula mais ou menos para vocês, porque é um assunto extremamente difícil, tá? Então, assim, incentiva os colegas aí que não vieram para participar da próxima. Não fala muito, senão eu vou chorar, professora. Gente, ó, fique com Deus aí. Um grande abraço. Até a próxima. Semana que vem, um abração. Com Deus. Tchau, tchau. Até. Tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau.